dia, irmãos. Acabamos de cantar o hino 190 do cantor cristão Para Salvar-te. Esse hino é um hino muito especial nesse trimestre, porque é o hino do trimestre. E como os irmãos já puderam observar, esse hino ele tem 4 estrofes, e cada estrofe ela vai num crescente. Então, ele começa dizendo que Jesus veio a esse mundo vil para nos salvar. A segunda estrofe, Jesus levou o nosso castigo sobre ele. A terceira, tudo ele fez em nosso favor para nos salvar. E a quarta estrofe é que alegria e que gozo ter a salvação de Deus. Então é o plano de salvação dentro desse hino muito especial, dessa composição muito especial, né, que foi elaborado para expressar realmente o amor de Deus e a mensagem salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a cada domingo nós estaremos cantando esse hino Para Salvar-te, 190 do cantor cristão. Estamos então hoje diante de mais uma escola bíblica dominical. Essa é a número 2 para os adultos, né? Porque a divisão infantil ainda está fechando algumas lições, porque nós precisamos parar 2 domingos, um para trabalhar o tema da Páscoa, domingo passado, e trabalhamos também missões mundiais com as crianças. Então nós temos algumas lições ainda do trimestre passado. Os adultos estão aí bem atualizados, os adolescentes também com a sua lição especial, sua classe tão maravilhosa, né? E com a professora também especialíssima, ali com aquele grupo da nossa igreja. E eu sei também, né, através da nossa diretora, a irmã Sandra, que logo em breve, com a graça de Deus também, nós teremos aí mais uma classe funcionando, que é a classe de jovens, né? Então, realmente os jovens estejam prontos, aí preparados e animados, porque muito em breve vocês já terão a classe funcionando e aprendendo juntos, né, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O texto que nós leremos hoje está no Evangelho de Mateus. É um texto que engloba o texto áureo dessa lição de hoje. Mateus 4, nós leremos os versículos 23 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmão, são lições muito especiais. Leiam os textos, preparem-se para esse momento da Escola Bíblica Dominical, para que possamos realmente firmar nossa fé em Cristo e na sua palavra, nos seus ensinamentos. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã de domingo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor preservou nossa vida, Pai. Porque se estamos aqui, Pai, algum propósito há, ó Deus. E queremos, ó Deus, que o Senhor, pela sua graça infinita, nos ajude, ó Pai, a cumprir o nosso chamado como os teus filhos aqui na terra. Levanta-nos, Pai, como homens e mulheres, Pai. Ó Deus, que possam expressar, ó Deus, a graça do Senhor. E sermos realmente luz, Pai, nesse mundo, Pai, tão tenebroso, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, sustenta-nos a cada dia, Pai, firma, ó Deus, nossos pés em Ti, Pai, a cada dia. Senhor, nós pedimos que o Senhor, Pai, nos dê sede da Tua palavra, sede de conhecer o Senhor, Pai.
Ajuda-nos, Pai, a aproveitar, Pai, o tempo, ó Deus, que nós temos, ó Deus, para mergulhar cada vez mais na Tua palavra. Livra-nos, Pai, da ociosidade, ó Deus. Livra-nos também, Pai, de envolvimento com coisas que não dizem respeito a Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, a cada dia. Senhor, faz com que cada aluno, Pai, da escola bíblica dominical, Pai, seja um aluno dedicado, Pai. Seja um aluno, Pai, que esteja realmente envolvido, Pai. Ó Deus, com a Tua palavra, Pai, que nós possamos crescer cada vez mais em Ti. Abençoe nossos professores, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã que se dispõe, ó Deus, a preparar as lições, ó Pai. Ó Deus, os professores dos adultos, Pai. Nossa irmã Sandra com os adolescentes, as professoras, Pai, de crianças, ó Deus. Pai, abençoa-nos, ajuda-nos, Pai. Ó Deus, guarda-nos também, Pai, debaixo das Tuas asas graciosas, asas de amor, ó Deus. Esconda-nos, Pai, de todo esse mal. Dê também o conforto, Pai, às famílias enlutadas, ó Deus. Veja cada situação, cada necessidade, Pai. Cada família, Pai. Visite, Pai. Derrame da Tua graça, do Teu refrigério, Pai. Que esse domingo, Pai, seja um domingo de bênçãos, Pai, na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da igreja. Ó Deus, de uma forma especial, Pai, na vida da Primeira Igreja Batista do estado de Rondônia. Abençoe nosso pastor, ó Deus, em toda a sua atividade, todo o seu trabalho, dê clareza ao Teu Filho, ó Deus, a cada dia. E abençoe também nossa diretora, irmã Sandra Cristina, Pai. Ajude-a também, ó Deus, na condução da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pelo Teu amor e por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. E continue, Pai, falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Tenham todos uma boa aula nesse domingo. Nossa lição de hoje, nós vamos estar, como objetivo dela, falar sobre a preparação de Jesus Cristo para o seu ministério. O textual se encontra em Mateus 4:23. Jesus se prepara para o seu ministério. O textual na nossa lição se encontra em Mateus 4:23, que diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando em todas as cidades as enfermidades e moléstias entre o povo. Nossa lição, a lição fala sobre cristologia e fala sobre a vida de Jesus Cristo, o entendimento que nós precisamos ter como igreja e como seres humanos, que a Bíblia relata a visão humana do divino em Jesus Cristo. Aqui a lição mostra que Jesus ele cresceu como adolescente, uma criança normal, que era ajudante do seu pai José, que era carpinteiro. E nessa situação também houve com o tempo a pregação de João o Batista, que vinha ensinando o arrependimento e pregando sobre o arrependimento, a mudança de agir e de pensar. O fruto do próprio arrependimento, como era falado, ou o fruto da vida diferente, que é como está em Mateus 3:8. Mas também João falava, ele colocava e chamava os líderes religiosos, que eram também líderes políticos da época, no verso 7, de raça de víboras, que faziam parte dos partidos saduceus e fariseus, que queriam tomar o controle de Israel. E essa parte histórica, também o historiador é bom procurar depois, o livro do historiador Kurt Schubert, que ele fala sobre os partidos religiosos da época neotestamentária, que inclui também os sicários, que Judas fazia parte, Judas o sicário, ou Iscariotes, como nós pensamos e falamos. E é importante essa parte de colocar sobre isso, porque às vezes nós precisamos ter foco.
do que nós vamos fazer e principalmente foco na mensagem do reino. E nessa visão do foco na mensagem do reino de Deus, nós vemos que há uma parte muito importante da lição é que fala sobre a pregação de João Batista, que João Batista vinha pregando o reino sobre o reino do céu, que o reino estava chegando. E em grego, a palavra, tanto reino como a palavra Deus e céu, tem uma ligação muito grande, essas três palavras. E João Batista vinha pregando sobre isso no deserto e também lembrando que a pregação de João Batista traz a visão do que está lá em Isaías 43, no capítulo 40, no verso 3, sobre o reino de Deus que ia chegar, o reino do rei, que estava sendo anunciado. E João Batista fala exatamente disso. E quando ele começou a falar, estava se cumprindo exatamente o que estava lá no Antigo Testamento. E essa pregação de arrependimento e batismo na água, e João Batista vinha pregando, exatamente trazia isso. E dirigindo, mostrando mais uma vez que é Deus que dirige a história. E quando João Batista deparou com o Filho unigênito de Deus, houve também uma situação muito importante. Foi quando apareceu uma pomba. Jesus se preparou para se batizar. E o que aconteceu? Uma voz falou e todos ouviram: esse é meu filho amado, a quem me agrado. No verso 17. Isso mostrando ali que Deus estava apresentando oficialmente o seu Filho Jesus a todos que estavam ali naquele momento. E após o batismo de Jesus, a lição nos coloca que houve uma situação com Jesus Cristo, que ele foi tentado no deserto. E aqui, vemos que esse texto colocado sobre a tentação de Cristo no deserto é colocado para que nós possamos aprender algumas lições. Primeiro, que nós precisamos entender que no meio de provações nós precisamos às vezes buscar sim auxílio nas nossas dores físicas, porque Jesus foi tentado fisicamente com fome. Ele estava com fome e o inimigo mostrou pedra, falou que ele realmente poderia transformar em pão. Mas Jesus deu foco no que? A visão espiritual, a sua vida espiritual naquele momento. E até ele colocou, e foi citado, Deuteronômio 6,16. Não coloqueis prova a Deus, o seu Deus, vosso Deus, como fizeste em Massá, desculpa. Então, quantas vezes nós queremos provar e até achar que nós temos essa situação de provar a Deus e fazer com que coisas físicas, nós arranjamos desculpas físicas para não dar o foco verdadeiro e efetivo à nossa vida espiritual. Nós precisamos disso. E mais uma vez aqui, quando nós vemos que também Jesus cita mais uma vez quando o diabo o tenta ali no deserto e coloca Jesus sobre a visão que ele poderia fazer coisas diferentes ou que o mundo poderia ser dele. E Jesus fala, citando Deuteronômio 6,13: temerás o Senhor teu Deus e apresentarás diante dele culto e jurarás pelo seu nome. Nós vemos que Deus, em Jesus Cristo, ele traz aqui a visão que nós precisamos enfrentar o inimigo com a palavra de Deus. Aqui no seu
aqui na visão de preparo de Jesus Cristo. Vemos que Jesus ele usou o quê? A palavra de Deus. Usou o Antigo Testamento para derrubar o quê? O que o inimigo tinha para tentar derrubá-lo. Então, o ensinamento que nós temos aqui, que nós precisamos a cada instante estar perto de Deus e da sua palavra, e espiritualmente, para que nós possamos enfrentar o inimigo das nossas almas. E diante dessa situação, vemos também que João Batista ele coloca na sua pregação, que começa a ter uma visão diferente em Jesus Cristo, a pregação de João Batista. E o que acontece? Jesus ele começa a dizer, pregando, que está no Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que Jesus começa pregando e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ou seja, Jesus está colocando que quando ele começa, o reino de Deus já está ali. Então, é uma prova sem uma questão que as pessoas às vezes querem derrubar. Então é incontestável essa prova, que o reino chega com Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa a recrutar pessoas. E chamou 12 pessoas para andar com ele. E dentro dessas 12 pessoas, ele chamou 7 pescadores. Por que pescadores? Aqui a lição coloca fato interessante, porque os pescadores, na época, eram pessoas corajosas e destemidas, e também pacientes. Mas só que ele chamou esses pescadores e falou que eles iam se tornar pescadores de homens ou pescadores de almas. Ou seja, eles iam tomar uma postura diferente. E aqui, quando nós olhamos isso, cada um de nós precisamos entender a prática pelo qual o Espírito Santo ele habita em nós e nos coloca na capacidade de estar nessa equipe de Cristo para sermos pescadores de almas. Precisamos entender essa dimensão desse preparo que Jesus Cristo teve. Que Jesus Cristo teve um preparo para começar a pregar, mas um preparo que foi necessário para que as pessoas vissem quem era ele. E ele se depara com João Batista, que vem com a pregação do Antigo Testamento, e essa pregação de João Batista mostra claramente quem era Cristo, o Filho de Deus, ungido, para fazer com que as pessoas entendessem a missão de Jesus. E nós, quando nós olhamos aqui, fechando a lição, nós olhamos que os apóstolos foram preparados, aqueles homens corajosos e destemidos. Eles fizeram isso, tiveram a coragem de seguir Jesus, porque eles viram que teve um preparo em Jesus. Que o preparo foi o que foi dito, mas também pelo que Jesus passou. Nós também precisamos nos preparar. Mas que preparo que nós vamos ter? Algumas pessoas, o preparo é só ir para o seminário. Nós temos o preparo em casa, que é a nossa Bíblia. O preparo que Jesus mostrou que tinha é que ele conhecia a palavra de Deus. Ele citava o Antigo Testamento para as pessoas. E as pessoas olhavam e falavam: ele sabe, ele conhece os mandamentos, ele conhece a lei. Precisamos conhecer, precisamos estar afiados para terminar a obra aqui e também para derrubar a obra do maligno. Nós só vamos derrubar a obra do maligno se nós estivermos preparados na palavra e preparados na palavra espiritualmente. Precisamos deixar o Espírito atuar e agir para que nós possamos ir munidos da munição que vem do céu, munição divina, munição do Espírito. Que nós possamos, no Espírito, lutar pela glória de Deus aqui na terra. Tenha um bom domingo, meus irmãos.
Irmãos, graça e paz. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na Palavra de Deus e encontrar nela alimento, orientação e direcionamento para a nossa vida, para a vida de nossas famílias, para responder às indagações que nos são feitas todos os dias em um momento tão difícil que nossa cidade, nosso estado, país, mundo está vivenciando nesta pandemia. Neste domingo, queremos compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 13. Convido você a me acompanhar nesta leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 a 13, aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com os teus filhos a tua palavra. Que após o estudo da escola dominical e neste momento possamos complementar a nossa compreensão de tua palavra para podermos viver a vida que o Senhor nos abençoou para viver de forma que lhe agrade sempre. Fala-nos ao coração, corrige-nos em nossas imperfeições. Ó Deus, fala-nos por meio de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a esta igreja, aos Coríntios, a cidade de Corinto, na Grécia, ele estava falando uma igreja nova na fé, mas que estava trazendo para dentro da sua realidade algumas atitudes que incompreensivelmente estavam agindo de maneira a desagradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, então, escreve esta carta e no capítulo 10 que acabei de ler, ele narra a história do povo de Israel, em que saindo do Egito, indo para a terra Canaã, eles passaram por várias experiências. Experiências estas que foram validando e confirmando a presença de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o milagre e o poder de Deus. Mas mesmo assim, sendo testemunhas
desta realidade, deste poder, desta grandeza, eles agiram de forma contrária àquilo que Deus havia orientado para o padrão de vida que um povo que segue a Deus deve viver. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, então, aqui, com esse texto, faz uma ponte de ligação entre o povo de Israel caminhando no deserto e indo para a terra prometida, e a igreja de Jesus caminhando nesta vida e indo para a terra prometida, ou o paraíso, a vida eterna. Paulo, então, usa todos os exemplos que aconteceram no passado com o povo de Israel e os traz para a igreja, mostrando de que, por mais que sejam povos diferentes, o Deus é o mesmo e os princípios são os mesmos. Por mais que haja uma distância de tempo, de cultura, o Deus a quem eles estavam servindo e adorando era um Deus que esperava de nós e deles uma atitude correta. Por esta razão, nesta manhã, quero compartilhar com os irmãos toda esta reflexão, tendo o seguinte pensamento: mantendo-se em pé, ou manter-se em pé, quando tudo balança. Pode parecer estranho esse título, mas é exatamente isso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que, vez por outra, dá uma chacoalhada, balança com o povo de Deus, mexe com o povo de Deus, com os seus valores, com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser e viver, e nós precisamos nos manter firmes diante dessas circunstâncias. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, também está ensinando a nós que, por mais que sejamos o povo de Deus, precisamos nos manter de forma coerente na presença deste mesmo Deus. Do verso 1 a 6 de 1 Coríntios 10, Paulo orienta e fala: olha, eles vivenciaram tudo, eles viram a nuvem, eles viram a pedra vertendo água, eles viram o mar se abrindo, eles viram milagres, assim como nós somos testemunhas de muitos atos miraculosos de Deus na igreja e na vida de muitas famílias. Todos eles vivenciaram a presença do Senhor, assim como nós, assim como a igreja de Corinto. Em segundo lugar, é importante perceber que, ao Paulo falar isso, ele também diz: bem, eles vivenciaram e muitos deles se desviaram do Senhor. Há um risco, por mais que sejamos testemunhas da vontade de Deus, do poder de Deus, do milagre de Deus, se não tomarmos cuidado, podemos nos desviar e nos perder de um relacionamento saudável, de um relacionamento abençoador. Paulo identificava alguns comportamentos que a igreja, que o povo de Deus, Israel, vivenciou, comportou-se, e que a igreja de Corinto estava vivenciando. Por isso que ele diz ali, no verso 7, de que nós, diz assim, não se verso 6, perdão, diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, tudo aquilo que aconteceu no passado, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui Paulo começa a identificar alguns comportamentos que aconteceram lá em Israel, que acontecia naquele momento na igreja de Corinto e que nós hoje precisamos prestar atenção se não está acontecendo entre nós. Primeira coisa é que aquilo aconteceu foi a cobiça, que é o desejo do que o outro tem, do que o outro está fazendo. É quando gastamos o nosso tempo olhando para o que os outros têm. Ali em Números, capítulo 11, verso 4 e verso 34, nós encontramos exatamente esse comportamento, que o povo estava no deserto e ficava lá. Quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos carne. Quando nós estávamos lá, nós tínhamos água. Os povos em volta aqui
eles, ao invés de buscarem no Senhor aquilo que lhes era necessário, ficavam cobiçando o que os outros povos tinham. Segunda coisa que Paulo identifica, a idolatria, no verso 7. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui, lembra aquele momento que o povo de Israel, enquanto Moisés subia ao monte Sinai para pegar as tábuas da lei, e eles adoraram um bezerro de ouro, porque acreditaram que aquilo ali representaria os seus melhores desejos e suas vontades. E ali celebraram, comeram, beberam, festejaram, sentaram à mesa da idolatria. Mas alguém vai dizer, pastor, mas eu não sou idólatra. Mas aí que está a grande questão. Naquele tempo do apóstolo Paulo, também não teve esse comportamento. Mas sabe o que acontecia com a igreja de Corinto? Os crentes daquela época sentavam-se à mesa de pagãos que estavam fazendo suas adorações e não se assumiam sua posição. Isto é, eles eram convidados para festas, os crentes da igreja eram convidados para determinadas festas, e estes crentes não se portavam como pessoas que testemunhavam a Cristo. Quantas vezes nós, em nosso tempo, somos convidados a encontros, a reuniões, a ações em que claramente você está vendo a honra a algo ou alguém que não é o seu Deus? Paulo diz que a idolatria era algo que causou o desvio do povo de Deus ali em Israel, e se o povo em Corinto não prestasse atenção, essa conivência, esse fechar os olhos para esse tipo de coisa, iria causar o desvio deles também. Em terceiro, há uma outra realidade naquela igreja que era uma repetição do passado, que no verso 8, que diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui foi uma situação em que o povo de Israel, ali no capítulo 25 do livro de Números, os israelitas estavam pegando mulheres moabitas e coabitando com elas no meio do povo, e estavam se misturando, desobedecendo uma orientação de Deus para que não fizessem isso. Onde o desejo carnal, a satisfação do corpo, era muito mais importante do que a santidade, do que o respeito à presença de Deus. Naquele dia, por causa desse pecado, 23 mil homens morreram. Hoje nós não podemos, por causa da nossa cultura, nossa sociedade, e também até porque o nosso Deus não pede isso. O povo de Israel, naquele momento, dentro da sua cultura, dentro do seu momento histórico, esse tipo de ação era um tipo dentro da lei daquele momento. A nossa lei, nossa realidade hoje, não nos ensina a fazer isso. Mas quem pratica a imoralidade perante o Senhor morre. A morte pode não ser física, mas ela será no relacionamento com Deus. Há um afastamento, onde o homem não exerce uma fidelidade à mulher do seu casamento ou à mulher em relação ao seu marido. Há um contexto hoje na nossa sociedade em que você precisa satisfazer a sua carne para provar se realmente dará certo aquele relacionamento. É ensinado isso de maneira constante. Eu não tenho o hábito de assistir, mas eu leio muito sinopses em jornais. Mas eu tenho visto comentários sobre este BBB que está passando aí. Não tanto quanto antes a questão da licenciosidade, de mostrar mulheres nuas, e é muito interessante isso, vocês perceberem, que a mulher é que é o objeto o tempo todo.
ela sempre é focalizada, ela é sempre destacada, ela é sempre estimulada a se mostrar totalmente. Homens são breves momentos e mesmo assim é do peito para cima, mais nada. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. E o que é muito interessante é que muitos de nós aplaudem, são coniventes, participam, dão ibope. Ah, pastor, mas é entretenimento, é só passatempo, um passatempo em que, por um meio, vai introduzindo na sua mente algumas ideias que a palavra de Deus nunca lhe permitiria fazer isso. A lascívia, a inveja, a maledicência, hoje no nosso meio, evangélico, a maledicência se tornou quase que como um hábito, onde faz-se comentário, transmite-se mensagens, repete-se notícias sem antes procurar saber se aquilo que está sendo dito é verdade. E sempre vem com a justificativa e com a explicação. Ah, foi uma pessoa da minha confiança que mandou. E esta pessoa da sua confiança não pode ter se enganado? Já parou para pensar nisso? Porque lá no fim da história, quando o pecado se revela, não adianta fazer como Adão. Foi ela que fez isso comigo. Nós somos coniventes. Da mesma maneira como Paulo diz, da mesma forma como o povo de Israel, lá no passado, foi imoral, que usou o seu corpo de forma a criar uma situação que não agradou a Deus, hoje, assim como em Corinto, Deus continua a não se agradar disso. E é interessante que em algumas traduções, essa palavra imoralidade é prostituir-se. É usar o seu corpo de forma indevida. Não necessariamente, por exemplo, com relação à vida sexual. Quando você não usa o seu corpo de forma saudável, quando você não se veste de forma correta, e quando eu falo correta, não é aquilo que agrada A, B ou C, é aquilo que faça com que Deus seja honrado com a atitude que você tem e com a roupa que você usa. Seu corpo não lhe pertence e não pode ser oferecido a ninguém sem a aprovação de Deus. Se Deus não aprova isso, não ofereça. Sob qualquer justificativa e sob qualquer alegação. Portanto, precisamos ter isso em mente sempre. Assim como no passado fizeram, em Corinto estavam fazendo, e Deus os condenou da mesma maneira. Hoje precisamos ficar alertas. Também havia um outro comportamento, é que o povo vivia tentando o Senhor. É muito interessante essa expressão, porque eu fiquei um tempão pensando, como é que a gente consegue tentar Deus? O que a gente tem que Deus quer? Mas a tradução melhor era provaram a Deus. O sentido de provar aqui não é a aprovação que Deus nos dá, mas é testar. Ver se Deus realmente é esse Deus que faz tudo isso. Vamos ver se Deus vai nos ouvir. Em outras traduções é desafiaram. Quero ver se o Senhor realmente... Tomo posse e quero ver alguém me tomar. Deus pode te tirar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Inclusive sua vida, sua saúde. Quando Jó, diante da inveja de Satanás, Satanás falou, olha aí, ó, ele tem tudo porque o Senhor protege. Deus disse a Satanás, você pode tirar tudo dele, menos a vida. E Satanás tirou. E Deus permitiu. Alguns falam, nossa pastor, que isso? Deus permitiu. Porque no projeto de Deus, quando nós dizemos assim, Ele é meu Senhor, Ele faz tudo o que Ele bem entender na minha vida, eu estou entregando minha vida a Ele. E se a minha vida for um instrumento para que a verdade dele se revele, Ele vai fazer isso, porque eu disse, a minha vida é tua.
Eu entreguei a minha vida. É difícil fazer essa leitura, não é? É complicado acreditar e crer em Deus quando estamos sofrendo. Não significa que Deus quer nos causar a dor. Ele nos ensina que diante dessas circunstâncias que balançam, que nos oferecem opções, nós temos como confiar nele. Por isso que outro comportamento que o povo tinha em Israel, que o povo em Corinto estava praticando, era provar a Deus, testar a Deus. Um exemplo disso foram os fariseus ali em Mateus capítulo 4, verso 7, que testavam a Jesus. Vamos ver se você é realmente um filho de Deus. Vamos ver se Deus vai nos ouvir. Vamos ver se Deus vai ouvir nossa oração. Vocês vão ver. Muitas vezes Deus ouve nossas orações e diz não. E aí, alguns dizem não porque você não teve fé suficiente. Nosso Deus não está aqui para ser testado por nós. Ou confiamos de que Ele tem o controle de todas as coisas e seguimos em frente obedecendo aos seus ensinos, ou realmente estamos vivendo uma ilusão. O apóstolo Paulo então diz a ele: parem de testar o Senhor. Deus não é alguém que você chega lá e fica exigindo dele, dizendo que você tem direito. E outra característica que acontecia na igreja e acontecia em Israel é que eles murmuravam. Havia uma murmuração. E murmuração, meus irmãos, é reflexo de incredulidade e rebelião. Quando você em seus lábios fica reclamando do que acontece com sua vida, fazendo com que Deus seja colocado numa condição: Deus me abandonou, Deus não me quer, Deus não está me deixando aqui para morrer. Deus não tem esse plano para ninguém, nem para os incrédulos. Ele quer que todos se salvem. E é por isso que Ele nos chama para anunciar. Então, precisamos parar com expressões, com atitudes, com comportamentos, com interpretações que não estão de acordo com aquilo que Deus nos tem ensinado. Deus nos tem avisado através destes exemplos, todos eles, verso 11, que ela diz, para que não fiquemos desqualificados, para que nós não nos tornemos desqualificados. Veja o que diz o verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Já paramos para pensar nisso? Muitas vezes nós não estamos bem. Todos nós estamos bem até levarmos um tombo. O problema não é o cair, é ter a capacidade de levantar. Quando caímos, se soubermos reconhecer os nossos limites e nossas falhas, conseguiremos nos levantar com a bênção do nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de dar toda esta instrução, mostrando estas dificuldades que faziam o povo balançar na presença de Deus, ir de um lado para o outro perdidos, mas se perdendo no relacionamento com Deus, é por isso que no verso 13, Deus nos diz como nós podemos nos manter em pé quando tudo isso nos balança fora ou diante da presença de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que bênção. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Na verdade, antes mesmo Ele já está providenciando a porta para podermos sair daquela tentação, seja ela qual for, de repente daquela relação que eu mencionei, ou qualquer outra, para a vitória. Então, para nos mantermos em pé quando tudo balança,
Primeiro, devemos entender que somos tentados pelo que somos. Vou repetir. Precisamos entender que somos tentados pelo que somos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versos 13 e verso 13 e 14. Diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E aí no verso 15 fecha. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Portanto, meus irmãos, precisamos entender de que para nos mantermos em pé, num mundo que está cheio de coisas que vivem nos fazendo ficar perdidos, balançados, se eu vou para um lado, eu vou para o outro, será que eu faço, será que eu não faço? É preciso entender que nós não somos tentados por coisas externas. Isso que acontece fora não é, na verdade, um motivo. É que em nós há um desejo de satisfazer. Isso faz parte da nossa realidade. E somente nós, com a orientação de Deus, seremos capazes de dizer não, pare, não quero, não vou. Isso não agrada a Deus. O problema é que, muitas vezes, para podermos aliviar a nossa culpa, desculpar a nossa atitude, o que nós fazemos? Procuramos fora de nós um motivo para responsabilizar. E aí podemos dizer, bem, não fui eu que causei, foi fulano que fez em mim e eu reagi. Mas em seu coração, já havia a predisposição. O que fulano, beltrano, as circunstâncias provocaram, apenas colocou luz naquilo que você estava escondendo. Portanto, se queremos nos manter em pé na presença de Deus, de maneira segura, sabendo de que nossas atitudes serão abençoadas por Ele, precisamos sempre entender que somos tentados pelo que somos, pela realidade que vivemos, pelas escolhas que fazemos. Em segundo lugar, se quero manter-me em pé, quando tudo está balançando, preciso reconhecer que, ao ser tentado, Deus continua sendo fiel à sua promessa. Outro ponto que é muito importante: o fato de estarmos sofrendo, o fato de estarmos sendo tentados, o fato de estarmos sendo mexidos, o fato de estar balançando a situação, não significa que Deus nos abandonou. O fato de Deus não ter respondido a nossa oração de cura, de restauração, de transformação, de emprego, de saúde, de doença, não significa que ele deixou de ser fiel, porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel para mantermos comunhão com Ele, para estarmos em comunhão com Ele. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, nós encontramos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, e é interessante que Ele é fiel no seu chamado. Qual foi o chamado? Para que estejamos em plena comunhão com o Senhor Jesus. Por que isso? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos dezenas de relatos de homens fiéis, mulheres fiéis que sofreram. E durante todo o processo de sofrimento, Deus cuidou deles. Vou usar um exemplo bem simples. Nós encontramos ali em Mateus aquela mulher que durante 12 anos sofreu com uma enfermidade que era uma hemorragia, era um fluxo. Ela precisou esperar 12 anos
depois de ter gasto tudo com os médicos, para numa rua, numa cidade, porque ela ouviu que Jesus ia passar lá. E escondida, ela toca na orla do manto do Senhor Jesus. E naquele momento Jesus para e diz, alguém me tocou. E aí o pessoal, mas mestre, essa multidão está todo mundo tocando. Não, me tocaram porque saiu o poder de mim. E Jesus fica procurando. A mulher com medo se aproxima e diz, fui eu. Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou e te curou. Jesus não poderia ter vindo antes? Aquela mulher não poderia ter ido atrás de Jesus antes? Mas em todo o tempo, Deus cuidou dela para que ela se tornasse um instrumento de testemunho, não do poder de Jesus, mas do seu amor. Sabe por quê? Porque ela poderia ter tocado no manto e Jesus continuava, ele sabia o que aconteceu, mas embora não, Jesus volta para identificá-la e dizer, a tua fé te salvou. Nosso Deus é um Deus fiel à sua promessa. Ele quer que nós mantenhamos nossa comunhão com o Senhor Jesus. Fomos chamados para isso, para essa comunhão, para essa realidade, para esta vivência. Não podemos pensar de outra forma. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, nos diz o seguinte, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chama e vai fazer a tua vida. Mas você precisa estabelecer o reconhecimento. Eu reconheço que Deus continua sendo fiel. Eu não tenho dúvida. Eu continuo confiando. Ele está providenciando tudo, por mais que eu não esteja vendo. Quando lemos lá em Lamentações capítulo 3, verso 23, fala exatamente o seguinte, não confie em montanhas e nem em outeiros, mas no Senhor que é a salvação. Tem muita gente confiando em coisas inanimadas, em poderes humanos para resolver a sua vida. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos chama para confiar nele, porque ele continua sendo fiel. E, em último lugar, o apóstolo Paulo, ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, ele, então, na sua conclusão do seu raciocínio, ele nos diz, não vos veio sobreviver tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Meus irmãos, para nos mantermos em pé neste tempo onde tudo está balançando, está difícil, precisamos confiar que quando somos tentados, Deus já está nos dando a solução adequada. Quando estamos passando por tempo de provação, de luta, de batalha, tentados, Deus não está deixando a gente solto para se virar, ao contrário. No momento em que começamos a entrar nesse processo, Ele já deixou aberta a porta, a janela. E como diz aquele ditado, se a vida lhe fecha a porta, Deus abre janelas para que você possa sair daquela prisão. O mesmo texto, o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 17, nos diz exatamente o que podemos entender sobre esse texto. Hebreus 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha, meus irmãos, eu confesso que às vezes me agonia quando eu leio esse texto em que Deus chega, dá-me teu único filho, teu filho quem tu amas, como oferta. E ali, meus irmãos, não adianta a gente passar a mão na cabeça, tentar fazer uma exegese diferente. O texto bíblico diz, em seu contexto, de que Deus disse, quero que você leve o seu filho para fazer um sacrifício da vida dele, colocar lá no altar e abrir ele e derramar o sangue dele para mim.
E o texto bíblico diz que Abraão, por mais que seu coração tivesse ali com aquele medo natural de pai, quando Isaac perguntava: cadê a oferta? O Senhor proverá. Ali Abraão nos ensina que mesmo em meio à prova e às tentações da vida, Deus não nos deixa sós. Na verdade, Ele nos diz: eu tenho a porta para que você possa sair dessa situação. No momento em que estamos passando, irmos em direção a Deus e buscarmos nele a solução. Não é fazermos do nosso jeito. Não é falarmos o que achamos, mas é confiarmos de que o Deus de promessa, o Deus que prometeu cuidar de nós, o Deus que promete salvar-nos, o Deus que nos prometeu a presença do seu Filho, o Deus que promete no vale de sombra e morte andar conosco, é o Deus que nos sustenta nestas circunstâncias. Abraão confiou, foi até o Monte Moriá, montou o altar, colocou os gravetos, pegou o seu filho, colocou ali e levantou o cutelo, mas sempre em sua mente: o Deus da promessa me dará um herdeiro. E Deus havia dito que Isaac era esse herdeiro. O texto bíblico sobre este sacrifício você conhece melhor do que ninguém. Deus deteve a mão de Abraão e ali Deus o abençoou, dizendo que ele seria uma bênção sobre todas as famílias da terra. Eu sei que estamos vivendo um tempo, um momento na nossa vida, tanto espiritual como social, que tudo está balançando. Parece que vai ruir. Mas eu quero lhe dizer que por mais que as coisas estejam balançando, o Senhor tem o poder de te manter em pé. Confie nele. Dependa dele. Entenda, reconheça este Deus fiel na sua vida. E você superará toda e qualquer tentação que vier sobre a sua vida. Deus possa te abençoar imensamente. E que possamos continuar na presença do Senhor, a cada momento, servindo e adorando. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esta manhã em que juntos podemos mais uma vez meditar em sua palavra. Que na reflexão deste texto possamos ainda mais confiar no Senhor, sabendo de que por mais que as tentações nos sacudam, nos balancem de tal maneira que achemos que vamos cair, que possamos aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa sustentação. Peço a tua bênção, agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo culto.